Olá, seja bem-vindo ao Fazendo o Caminho de Casa. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência fazendo o caminho de casa. Então, eu não considero que eu fiz o caminho de casa, eu considero que eu estou fazendo o caminho de casa. Não foi uma coisa que começou assim, tipo, ok, esse é o momento de botar o pé na estrada e fazer o caminho e reencontrar a minha casa. Não foi assim. Eu nasci em Natal, nasci numa família católica, estudei numa escola de freiras, mas digamos assim que não era um ambiente mais inclusivo, apesar de todos os valores do bom cidadão, eu meio colocado de lado. Essa foi a minha experiência na escola. Fui colocado de lado por ser a criança diferente. Eu era um menino que brincava com as meninas. Eu era um menino afeminado ou o menino mais molinho da sala e, claro, a vítima do bullying. Nesse processo, eu fui aprendendo a me colocar de lado. Eu fui aprendendo na escola, mas também em casa, né? Não querendo de modo algum atribuir culpas, nada disso. Meus pais fizeram o melhor. Claro que eu também demorei bastante a entender isso. Meus pais fizeram o melhor que eles podiam, dentro da educação também que eles receberam. E essa educação tinha muito a ver com calar. E para calar, quando você está sentindo dor, a gente é obrigado a se afastar um pouquinho ou um pouquinho mais desse corpo. A minha educação foi uma educação considerada de excelência por conta da minha classificação no vestibular, porque eu consegui passar numa faculdade federal. Apesar de tudo isso, ao longo da faculdade, claro, eu fiz faculdade de psicologia, eu me perguntava, eu me questionava por que é que eu sentia esse espaço vazio, né? Por que é que eu não conseguia falar de mim? Ou por que é que eu não conseguia me sentir tão bem quanto eu imaginava que as pessoas estavam se sentindo? Por que é que eu atingia esses grandes resultados que as pessoas consideram, passar no primeiro vestibular, se formar aos 22 anos, entrar para um curso de especialização, e nada disso era sentido no meu corpo como uma grande satisfação. Tudo isso essa é mais uma etapa, né? É mais uma que eu preciso cumprir nessa lista infindável de coisas que me disseram que eu preciso cumprir. Ser gay era totalmente fora do script. Isso foi me distanciando de mim mesmo. Mesmo depois de assumido, era de certo modo muito comum para mim, muito corriqueiro, estar mal-humorado. Foi quando eu finalmente me fiz essa pergunta. Por que é que eu estou me sentindo constantemente desse jeito? Se eu tenho aparentemente tudo o que dizem que é desejável, se eu tenho aparentemente todos os motivos para estar feliz, por que é que eu não estou? E aí eu comecei a tentar me responder. Eu me assumi, ok, era algo que eu queria fazer, mas eu entrei dentro de um outro script, o script do gay ideal, do gay branquinho, limpinho, na relação monogâmica, que quer ter filho, cachorro, casa. Eu precisei perguntar o que é que eu realmente quero de todas essas coisas. E aí eu comecei a rever a minha vida, eu comecei a rever as minhas relações e comecei a perceber, à medida que eu começava a avaliar, eu comecei a perceber o tanto que eu estava distante de mim. Quando eu me dei conta, eu já estava fazendo o caminho de casa. Eu já tinha começado a minha busca, eu já tinha começado a me perguntar por que é que eu estou tão insatisfeito. Só que, diferente do que eu observo muitas pessoas fazerem, e esse foi o início do meu caminho, eu sempre pensava, tem alguma coisa de muito errada comigo. Mas aí, quando a gente estuda, faz a faculdade, faz o mestrado, aí abre-se, né, principalmente o mestrado,
ele começou a abrir possibilidades de questionamento, não de mim, mas desse sistema que está todo montadinho para que eu questione a mim e não a ele. E é quando eu comecei a questionar o sistema. Por que é que eu preciso fazer tudo isso? Por que é sempre preciso dar mais? Por que é que a minha satisfação, o meu prazer, ele precisa ser adiado constantemente para depois, para o fim de semana, para o fim de ano, para as próximas férias, para a aposentadoria? Por quê? Ou para quê? Para quem? Quem é que se beneficia de tudo isso? E eu, esta minha vida, como eu vou vivê-la? Porque até agora só me disseram como é que eu devo vivê-la. Mas ninguém perguntou como é que eu quero, como é que eu acho que a minha vida vale a pena ser vivida. E aí, nesse caminho, claro, Adriano, esse caminho foi só um caminho da psicologia? Não. Esse caminho foi um caminho só que tem a ver com a pós-graduação, os estudos de cultura e sociedade no CUS? Não. Esse é um caminho mais completo, digamos assim. E eu acho que essa é a proposta do meu olhar. É olhar para as pessoas do modo como eu olho para mim. E o meu caminho, ele é composto do trabalho, ele é composto das relações sociais, das minhas relações afetivas, né? Ele é composto também de um caminho na espiritualidade, porque eu precisei sair, né, daquela escola e dessa tradição na qual eu fui criada e fui buscar outras tradições. Hoje eu caminho no xamanismo, que tem uma outra filosofia de vida muito diferente do cristianismo, e não estou dizendo que é o único jeito ou o único caminho. Esse é o caminho que eu precisei fazer, e de modo algum o caminho que eu precisei fazer é o caminho que é melhor para você, mas o caminho que é melhor para você é o caminho que você escolhe. O caminho que eu escolhi, ele faz muito sentido para ser o Adriano que eu sou. E eu tenho certeza que você não quer e não precisa ser Adriano, porque só quem precisa ser Adriano sou eu. Você vai precisar ser você. Seja Ana, Maria, Francisca, Danilo, José, João ou Pedro. Obrigado por assistir o vídeo. Continuamos fazendo o caminho de casa.